Esse é o primeiro capítulo da disciplina de Introdução aos Escoamentos Multifásicos, EMC 4518, e nós hoje vamos falar, nesse capítulo que é bem curto, sobre alguns conceitos básicos, algumas aplicações de escoamentos multifásicos e algumas pequenas definições também. Na verdade, é um capítulo bem curto, né? Então, nesse slide eu apresento alguns fenômenos e aplicações. Por fenômenos, eu quero dizer os fenômenos naturais, né, em que escoamentos de fluidos com duas ou mais fases ocorrem, né, e também, como é mais o nosso interesse aqui, aplicações industriais, né? Então, começando pelos fenômenos naturais, que são bem curiosos e interessantes por si só, né? Nós temos as erupções vulcânicas, né? Onde algum gás dissolvido na lava vulcânica ainda fundida podem sair de solução à medida, por exemplo, que aquela mistura avança canal acima por uma redução de pressão, aquele gás dissolvido sai de solução, formando um escoamento bifásico, líquido-vapor. Os próprios geysers, que são fenômenos geotérmicos bastante interessantes de vaporização de água e escoamento de vapor d'água e água, né? O transporte de dunas e sedimentos, de uma maneira geral, aí nós temos um escoamento que na verdade, um escoamento sólido gás, com partículas sendo transportadas. Isso tem uma série de implicações em termos até de meteorologia e fenômenos naturais de uma maneira geral, assim como a interação entre oceano e atmosfera, né, para troca de CO2, armazenamento de CO2. E um outro exemplo também de fenômenos naturais é a ocorrência de escoamentos bifásicos, multifásicos, em fisiologia animal, como o fluxo sanguíneo e absorção de gases e até algumas situações envolvendo mergulho, né? Por exemplo, quando o mergulhador respira o ar comprimido da garrafa, né? Ele, estando a uma alta pressão no fundo do mar, está submetido a uma certa saturação de nitrogênio ou de gases na sua corrente sanguínea, né? Então, a solubilidade daquele gás ela é uma função direta da pressão e uma função inversa da temperatura. Então, quando a pressão aumenta, a quantidade de nitrogênio, por exemplo, dissolvido na corrente sanguínea do mergulhador é maior, e aí, à medida que ele se encaminha para a atmosfera, né, ele deve fazer pausas para equilibrar aquela concentração de equilíbrio do nitrogênio no seu sangue, para evitar que aquele nitrogênio saia de solução e provoque uma embolia, né? Nós temos também muito mais próximas das nossas aplicações, são as aplicações de interesse industrial, então desde aspectos em geração e transformação da energia, como reatores, a própria aproveitamento da energia geotérmica, né, a energia do vapor d'água, da água subterrânea a altas pressões para aproveitamento de calor, combustão, né? Operações unitárias de uma maneira geral, como destilação, filtração, separação, absorção, né? São todas aplicações muito relevantes na indústria petroquímica de uma maneira geral e que envolvem quase que obrigatoriamente fenômenos multifásicos. A própria indústria de petróleo e gás, desde o reservatório até a elevação da mistura de hidrocarbonetos, que podem conter gases, né, também formando-se um escoamento bifásico, além de água, né, água na formação que caracteriza um escoamento com mais de uma fase líquida, né. Em refrigeração, né, por exemplo, na tecnologia de
compressão mecânica de vapores, nós temos os trocadores de calor, condensador e evaporador, né, com mudança de fase do fluido refrigerante. Então, são situações bastante importantes, aplicações bastante importantes, e equipamentos e máquinas de fluxo de uma maneira geral. Então, em bombas, o fenômeno de cavitação, né, que pode ocorrer, levando a alguns problemas relacionados à operação daqueles dispositivos, né? Então, se a bomba succiona um líquido a baixa pressão, então pode ocorrer mudança de fase líquido-vapor próximo, por exemplo, das superfícies sólidas dos impelidores, e essa formação de cavidades de vapor na sua no seu colapso, digamos assim, pode levar a problemas de corrosão e desgaste, né, do, daquele material. E o próprio transporte de uma maneira geral, né, inclusive na indústria de petróleo e gás, tem sido cada vez mais comum o emprego de equipamentos de bombeio multifásico, né, bombas e dispositivos que são capazes de elevar a pressão de misturas líquido e vapor, né. Então são situações bastante interessantes e que nessa disciplina de fundamentos, apesar de nós não nos depararmos de uma maneira direta com esses dispositivos, nós trataremos dos aspectos fundamentais, dos escoamentos que ocorrem tanto nos fenômenos naturais quanto nas aplicações industriais, né? O objetivo da disciplina é exatamente esse, fornecer os fundamentos para o conhecimento, né, desses fenômenos. Tá certo?